só botar para gravar. Legal. E a gente começa. Então, pessoal, aí, boa tarde, bem-vindos aí a uma das sessões do Axis Agile. Eu já agradeço aí de antemão o Diego por estar engajado aí nesse movimento. Para quem não conhece, é um movimento global que tem como objetivo democratizar o conhecimento, né? Ele tem todo o intuito de realmente ser um compartilhamento de experiências e de conhecimento de forma gratuita, né? Então, esse evento, todas as sessões que estão acontecendo, as pessoas não só estão fazendo gratuitas, mas como estão cedendo o conteúdo para a comunidade Access Agile. Então, como eu comentei, vai ser está sendo gravado, né? E vai ser disponibilizado lá no YouTube do Access Agile, justamente que esse é o intuito da comunidade. E sem, né, estender muito, para o Access Agile, ele surgiu depois que foi feito o festival em fevereiro, que foi o Agile 20 Reflect Festival, que foi em comemoração ao Manifesto Ágil, e acabou tendo um movimento aí mais ou menos de 80 mil pessoas, entre as sessões ao vivo, como a gente está fazendo agora, e as visitas depois, né, lá no conteúdo do próprio YouTube. E aí, como teve vários representantes do mundo todo e de uma forma orgânica surgiram pessoas interessadas nesse propósito, surgiu a comunidade, então, Axis Agile, depois do evento, e esse é um segundo evento que a gente está fazendo, e deve ter um outro em fevereiro, já avisando de antemão vocês aí, deve ter algum outro evento aí, possivelmente maior do que 3 dias de novo, como foi de fevereiro, que foi uma semana. Então, se você quiser passar, Diego. E, como eu comentei, acho que aqui da visão, já se quiser passar também, Diego, acho que não precisa, né? A nossa visão é justamente a questão da democracia, e acho que tem o código de conduta depois, não sei se ele veio para cá, senão eu falo para ele. O que acontece? A gente tem um código de conduta do festival, porque como ele é totalmente aberto, né? De que se qualquer pessoa sinta algum desconforto, algo que não seja politicamente correto, né? Veja que aconteça algo que não é esperado, é para entrar em contato com a gente. Eu sou uma das trustees, ou seja, né, ponto focal aí para qualquer feedback, inclusive de melhoria, enfim, que vocês possam perceber aí durante o festival. E eu não me apresentei, né? Eu sou Carla Krieger, eu estou nessa comunidade aí desde fevereiro, e me envolvo na comunidade aí também do Jornada Colaborativa, que é uma outra comunidade aberta aí para fazer compartilhamento de conteúdo, e estou como Enterprise Agile Coach no VMO do Hub Digital da Globo. E, sem mais delongas, Diego, aí o palco é teu. Muito obrigada por estar engajado e estar apoiando aí esse movimento que a gente vem fazendo. E eu estou bem curiosa aqui para acompanhar a tua palestra, aprender um pouquinho mais sobre a gestão de riscos, né, numa abordagem ágil, né? Então, obrigada. Legal, legal. Legal, Kainá. Eu agradeço. Pessoal, muito boa tarde aí para quem está prestigiando aqui o evento, né? Para quem vai assistir depois a gravação também, tem uma excelente palestra. Eu queria fazer só uma perguntinha, Kaila. Vocês estão vendo a tela limpinha ou vocês estão vendo a barra do Zoom no topo? Porque para mim a barra do Zoom... Limpinha. Então tá bom. Então vamos em Ela frente fica aqui. só para você. Ela fica só para você, Tá. Diego. Legal, então vamos em frente, pessoal. Então, assim, eu queria agradecer já de antemão a Carla, principalmente, que fez o convite, né? E todo o pessoal que trabalha na organização do evento. Eu fiquei bastante curioso e ansioso e feliz de poder participar aqui durante o tempo. A gente veio conversando aqui nos últimos dias. E eu acho que esse tipo de iniciativa são iniciativas que acabam somando muito para a gente, né? A gente sabe que a agilidade ela está hoje entre os principais tópicos que são discutidos nas organizações, né? A gente fala muito hoje em dia de transformação digital, por exemplo, né? E outros tipos de transformações, mas acho que já ficou claro que qualquer transformação, seja ela digital ou cultural, ela passa também por uma transformação ágil que acontece em paralelo, né? Então, a agilidade hoje ela está totalmente conectada na questão de pessoas, de comportamento. Então, é super importante esse tipo de evento para dar acesso não somente para aqueles que estão estudando agilidade e querem entrar na carreira ou já estão, mas para aqueles também que têm curiosidade sobre isso, que está vendo um coach lá na empresa, um agilista ou alguém que está sempre falando disso e muitas vezes ele não tem a oportunidade de fazer um curso sem custo ou ter acesso a algum conteúdo de forma mais democrática e aberta. Então,
minha gratidão aí ao pessoal da organização. Vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de quem eu sou, né? Bom, pessoal, eu sou um profissional de tecnologia, né? Minha formação é em sistemas da informação, eu comecei lá com suporte, assim como a maioria das pessoas começam em tecnologia. Me formei também, depois fiz uma pós-graduação, um MBA em governança de TI, né? Passei por várias profissões, vamos dizer assim, em termos de tecnologia. Eu fui desenvolvedor de software, depois ainda no tempo, ainda pegando uma transição ali de agilidade, fui analista de sistemas no modelo mais preditivo, era aquele cara que fazia especificação técnica funcional, o ML 2.0, todas aquelas coisas. E aí, num dado momento, eu me tornei gerente de projetos, e foi aí que eu comecei já a ter um pouco de contato com agilidade, mais ou menos uns 7 anos atrás, tá? E aí, desse momento, como eu vivi o mundo software gerenciando projetos e também vivi o mundo de infraestrutura, de data center, eu consegui gerenciar projetos das duas vertentes, vamos dizer assim, eu comecei a me conectar mais com agilidade, né? E aí depois eu fui líder ágil de projetos, que é uma posição aí que muita gente até fica meio assim tudo, mas existe sim, né? O papel do gerente de projetos, pessoal, ele em estruturas ágeis, ele acabou se transformando, né? O gerente de projetos hoje ele consegue atuar de forma mais estratégica e de modo a olhar mais para as áreas de conhecimento, que é o que ele deveria fazer, né? Segundo os estudos dele, que ele sempre fez ali, olhando para algumas coisas do PMBOK, algumas questões, mas ele sempre fazia a microgestão de pessoas, né? Então, essa é a vida do GP, era correr e fazer microgestão. Então, isso vem se transformando ao longo do tempo, tem vários nomes no mercado, vários papéis estão se fundindo, se transformando, mas aí que eu comecei a ter essa experiência com agilidade, e aí me tornei um coach, comecei a dar palestras, comecei a participar de comunidades também. Também faço parte aí do Jornada Colaborativa, assim como a Carla citou. Eu estou fazendo parte agora dos curadores do novo livro que vai sair de governança ágil, tá? E também sou coautor, quero participar também, escrevendo capítulos desse livro. É a minha primeira participação. E também, mudando totalmente o escopo, sou entusiasta de blockchain e criptomoedas, né? Então, curti bastante esse mundo, veio desde 2016, já dei treinamentos, palestras sobre isso, também é uma coisa que me deixa bastante aí animado aí a questão da inovação. Sou muito conectado com inovação, tá? E só para terminar aqui algumas certificações que eu possuo e um pouquinho da minha vida ali para vocês entenderem que além de dar algumas aulas, palestras e estar engajado com a questão profissional, também gosto bastante de música, né? Toco alguns instrumentos, curso música, é uma maneira de eu me desconectar desse mundo e navegar aí numa outra dimensão, né? Levar meu espírito a outro patamar. E também curto aí esporte aqui, tô até foto aqui com a minha irmã, que a gente andou de patins há pouco tempo aí, há umas 2 semanas atrás eu tirei essa foto. Também gosto de esporte, tá legal? Então vamos ao que interessa aqui, que vocês já ouviram eu falar bastante de mim, agora vamos falar um pouquinho de gestão de riscos, tá? Antes de eu começar a falar, muita gente me abordou ao longo desses últimos anos, quando eu venho falando de riscos e com a minha experiência em gestão de riscos nas empresas, sobre a questão de você falar de riscos em agilidade, né? Então, alguns mitos de mercado, né? Que, assim, isso na minha visão, tá, pessoal? Que a agilidade, o modelo ágil de trabalho, ele anula tudo que existia até então o que funciona agora é só agilidade, né? Então, ok, ela funciona muito, maravilhosa, só que a gente não pode se esquecer que as coisas elas passam por uma transformação, né? E quando a gente fala de um modelo adaptativo, um modelo incremental de delivery, né? O que foi feito foi usar o conhecimento que já se tinha, né? De muitas décadas de estudo, né? Todo o histórico de gerenciamento de projetos, desde que se começou a falar disso, e isso foi se transformando, né? A maneira de fazer se transformou. Mas não quer dizer que as coisas que nós citávamos antes, num momento que nós trabalhávamos de forma tradicional, não gosto de falar muito isso, mas preditiva, não quer dizer que as coisas não sirvam para a gente, né? E até numa experiência que eu tive na certificação do ACP do PMI, que é a certificação de agilidade do PMI, alguns anos atrás, acho que foi mais ou menos em 2014,
ficava muito claro isso, né? Que aquela gestão preditiva, aquelas fórmulas do PMBOK que se usava para calcular o índice de desempenho de prazo, índice de desempenho de custo, tudo aquilo poderia ser adaptado de forma incremental, né? Mas, como o foco hoje aqui é riscos, eu quero falar um pouquinho de riscos e da experiência que, ao sentir falta de uma gestão de riscos mínima, né, me fez começar a testar essa disciplina dentro de times ágeis, tá? Eu fiz isso daqui, se eu não me engano, em 2 empresas, o resultado foi muito positivo, estou aplicando agora na 3ª empresa, acabei não falando, mas eu sou head de agilidade hoje na Wipro Brasil, tá bom? Então, venho aplicando isso e, por isso, compartilhar um pouquinho de experiência com vocês. Não é nenhuma metodologia, nada específico, mas é uma ideia para vocês pensarem aí se isso pode ajudar vocês, tá bom? Pessoal, primeiro ponto, eu acho que assim, vale a pena a gente só dar uma passadinha rápida aqui, que afinal de contas, o que é um risco, né? Então, toda vez que eu tenho uma probabilidade, pessoal, de algo ocorrer, algum determinado evento ocorrer, né, de forma aleatória, né, que seja no futuro, e pode ser até independente da vontade humana, e a maioria das vezes né, porque a gente não quer que algum risco aconteça, e a gente tem algum impacto. E esse impacto, quando o risco se materializa, ele pode ser um impacto positivo ou um impacto negativo, tá bom? Por que positivo? Isso é mais um mito, né? Mais desmitificar mais um assunto aqui. Vocês devem ter ouvido falar em algum lugar, se não ouviram falar, mas existem riscos positivos, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e compra um bilhete lá da Mega Sena, você corre o risco de ganhar um prêmio e ficar milionário. Olha que risco bacana, né? Mas, na verdade, no mercado, o que a gente escuta é sempre o risco negativo. Falou a palavra risco, as pessoas já começam a torcer a boca, falar, não, peraí, como assim risco, né? Então, isso é uma conotação negativa, embora explorar risco positivo seja totalmente produtivo. E eu já fiz muito isso na carreira, né? Por isso que eu falo bastante do risco positivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava num projeto uma vez na Bolsa de Valores e o projeto estava atrasado, né? E aí eu tinha que fazer um trabalho em vários estados do Brasil, fazer uma substituição de alguns equipamentos, algumas coisas. Tinha tanto risco atrelado à logística, tantas coisas, que eu explorei os riscos positivos. Né? O que é? É você tentar tomar ações para que as coisas saiam melhor do que o previsto no seu roadmap ou no seu planejamento. E aí eu consegui tirar aquele prazo com pequenas ações, coisas que otimizavam o tempo de algo que só tinha sido visto por uma vertente, mas que existiam outras possibilidades de se fazer, tá? Não vou contar detalhes aqui só para a gente não aprofundar muito. E aí tem uma brincadeirinha aqui, eu vou passar um videozinho para vocês, bem rapidinho, que até os ratos precisam gerenciar risco, né, pessoal? Lógico, é um vídeo para refletir, vou passar aqui, mas o risco ele é uma coisa totalmente natural da questão do comportamento humano, né? Quando você vai falar assim, ó, vamos para uma selva, vamos passar 10 dias acampado, o que você vai imaginar, né? Você vai levar lá protetor contra um inseto, né? Um repelente, você vai levar provavelmente uma faquinha para cortar as coisas, de repente, dependendo da pessoa, ela vai levar algum outro tipo de arma, né, para se defender de alguma coisa na floresta. Então, tudo isso são medidas protetivas, né? Para quê? Para a gente poder evitar ou mitigar algum risco que possa acontecer com a gente, tá? Então, eu vou pôr aqui um videozinho, pessoal. Eu não sei se vai sair o áudio, tá? Deixa eu ver aqui. Você sabe, Carla, se a compartilhamento aqui já vai o áudio automático ou eu preciso refazer? Tem que ver se quando você compartilhou ele tem um checkzinho. É melhor, acho que de repente você descompartilhar, olhar lá, e se você está usando o teu áudio dentro do teu PowerPoint ou ele é um áudio na web? Ah, tá. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Múltiplos participantes. Aqui você tem um compartilhamento avançado, né? Eu estou indo nele mesmo, mas aqui está falando só sobre o número de pessoas. Então tenta rodar, Diego, porque teve um update no Zoom. Essa semana teve uma diferença aqui achei, pessoal. Achei. Aqui, compartilhar com som. Vamos lá, legal. vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, um videozinho aqui eu vou passar para vocês rapidinho, tá?
sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. I needed you so badly. How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday I was one of the lonely people. Now you're lying close, making love to me. I believe in miracles. Oh, kiss me, you sexy thing. Vamos lá, pessoal. Então, olha só, uma brincadeira aqui, mas esse vídeo ele diz muita coisa, né? Sobre a questão do nosso excesso de confiança, né? O ratinho estava totalmente confiante, provavelmente ele já pegou o queijo várias vezes dessa forma, dançando, curtindo, e nunca tinha acontecido nada, né? Então, é uma coisa, o risco é uma coisa que muitas vezes a gente não faz a gestão dele, porque a gente estabelece, tá, uma confiança de que a gente é muito sênior, muito experiente, e que as coisas sempre deram certo, né? E muitas vezes a gente é surpreendido, tá? É só para a gente fazer uma reflexão aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, Carla? Tranquilo? Sim, sim, Diego. Legal. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês aqui da cultura da desconfiança, tá, pessoal? Quando a gente fala de riscos nas organizações, principalmente se essa relação for de fornecedor com cliente, existe uma desconfiança muito forte, uma conotação muito negativa, né? Então, se eu sou fornecedor, ou eu estou dentro de um time na empresa, e eu levanto a mão e falo, ó, tem um risco disso não dar certo, de alguma coisa acontecer, seja lá qual for essa probabilidade, as pessoas não costumam receber isso de forma positiva, né? O que, se você parar para pensar, é uma coisa que não tem muito sentido, né? Porque se algum colaborador ou algum fornecedor está se dispondo a entender os riscos daquela sua iniciativa, dar certo ou não, isso deveria ser agradecido, né? A gente deveria elogiar essa postura, porque a gente está pensando lá na frente em algo que a gente tem a oportunidade de corrigir hoje, para que isso não vire um impedimento. Mas não é bem assim que acontece, né? Então, um recado aqui que eu queria dar um pouquinho para vocês, até depois eu já vou começar a entrar mais na questão de modelo, para estimular, né, nós líderes, né? Porque todo mundo acaba sendo líder em algum momento, seja um líder técnico, um gerente de projetos, um coach, um Scrum Master, todos nós temos que liderar essa questão de probabilidade, de mapear isso, e entender que isso é positivo. Então, a gente tem que incentivar, né? Motivar as pessoas a entenderem que isso é importante e não olhar com um olhar negativo sobre isso, tá bom? Então, isso, infelizmente, acontece, tá? Aí eu queria falar um pouquinho aqui de fases e níveis, aí eu já vou entrar mais naquela abordagem de gestão de riscos, que a gente olhava a forma preditiva versus uma gestão ágil de riscos, né? Bom, como funcionava lá no ambiente, vamos dizer assim, preditivo, que eu olhava somente para projeto, eu não tinha um olhar de value stream, eu não tinha aí toda essa conversa do business agility, né, das nossas entregas de valor por esteira, tudo mais. Eu fazia um projeto, né, eu fazia um plano de gestão de projeto e eu fazia uma planilha de gestão de riscos, né? Frequentemente identificava todos os riscos lá no começo, ali, antes de fazer kickoff e tudo mais, né? Todo aquele modelo, e depois aquilo era esquecido, né? Muito difícil aí os gerentes de projetos que tinham essa atitude de gerenciar aquilo frequentemente e compartilhar isso com todos os envolvidos, né? É importante dizer que a gestão de riscos, ela não é algo que nasceu para ser feito por uma pessoa, né? Por um gerente de projetos ou por uma liderança. O risco, ele é algo que afeta a todos. Então, todos nós deveríamos olhar para os riscos, né? Os membros de time, Scrum Master, enfim, todos que estão nesse ambiente de delivery de valor, tá? Então, eu comecei a olhar, primeira coisa que eu comecei a fazer na época ali, comecei a olhar para isso, eu comecei a ver essa questão de fases, né? A gente tem uma grande fase, geralmente, que ali fica navegando mais ou menos a gestão de portfólio e tudo mais, onde a gente tem grandes épicos, né?
e ali acontece ideação, tipificação, né? Muitas vezes aí tem discover e tal, tem vários nomes aí de uma etapa inicial, onde eu estou trabalhando uma ideia e eu tenho uma visão ainda num nível de abstração muito alto, tá? Então, nesse momento aqui, né, tem pessoas que usam aí Canvas para ajudar, outros modelos para reproduzir conteúdo. Nesse momento aqui, eu já começo a ter uma visão de riscos, né, de um fluxo de entrega de valor, só que eu estou num nível muito macro ainda, né? Mas compensa eu entender quais esses riscos de forma macro? Com certeza, né? Então, esses épicos já podem vir vinculados ali com alguma definição de riscos. Depois, avançando um pouquinho, eu tenho aí um processo aí, alguns falam, né, chamam de Lean Inception, outros somente de Inception, outros fazem outros tipos de cerimônia, mas o fato é que tem um momento que eu preciso pegar esses épicos e começar a trabalhar quais são as minhas hipóteses de solução, né? Então, o épico ele vem de um desdobramento aí, de uma necessidade estratégica, né? Então, a empresa ela tem os temas estratégicos dela e, num dado momento, eu saio com esses épicos. Depois desses épicos, você precisa fazer alguma cerimônia, algum rito para você começar a pensar, né? Quais serão as features, ou seja, nada mais, nada menos do que pegar esse grande valor que eu vou entregar para a companhia e quebrar em níveis menores, tá? Poderia chamar de feature, tem empresa que não usa o nível de feature, já vai direto para a história, mas fica a gosto do freguês aí. O que eu quero dizer é que nesse momento aqui, aquele grande risco que estava num nível de abstração, eu posso pensar nele também de forma macro e posso quebrar, né, e identificar novos riscos também. Nesse momento aqui, onde eu estou saindo, provavelmente com roadmap, com canvas, né, coisas aí que uma Lean Inception ou qualquer outro processo vai desdobrar para a gente. E aí, por último, pessoal, vem a parte que mais surte efeito, né? Isso eu falo um pouquinho assim na questão de vivência, onde a gente tem a nossa iteração, onde a gente tem a nossa sprint, tá bom? Então, quando eu começo uma sprint, né, eu estou fazendo a minha plane, que foi o principal ponto aí que me chamou a atenção, a gente não fala sobre os riscos, né? E aí teve muita gente que me falou, não, mas o ágil tem a daily todo dia, né? Qualquer modelo vai ter a daily, vai ter conversa, a gente vai identificar os impedimentos, tudo mais. Eu falei, pessoal, mas assim, o impedimento já é uma materialização de algo que podia ser tratado antes, né? Então, assim, eu não quero tratar impedimento, eu quero entender antes dele virar impedimento, né? Se determinada área não vai me dar, por exemplo, uma documentação ou algum aspecto técnico que é primordial para eu fazer a minha entrega, para eu cumprir a minha meta ali, meu objetivo da minha iteração, por que eu não posso tentar pensar um pouquinho que seja nisso já no meu processo de planning, né? Ou numa pré-planning, né? Então, aí eu comecei a pensar nisso dessa maneira, tá? E aí eu comecei a identificar o seguinte, que materiais que eram construídos no processo de Inception, por exemplo, aqui o que eu usei, que foi um Canvas, tá? Ele já tinha uma área ali, porque a gente fazia, na época que eu comecei a testar isso, a gente fazia uma Inception para cada épico, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu já tinha os riscos atrelados àquele épico, né? E, consequentemente, eu tinha essa visão de feature. E eu comecei a levar esses riscos que era de forma mais macro, nível de feature ali de épico, para planning. E isso começou a ajudar em dois sentidos. Primeiro, para ver o que estava vindo já no histórico, para isso não se perder. Essa preocupação das pessoas que estavam se reunindo na Inception, ela era levada, né? E também, durante o planejamento, rapidamente a gente fazia uma discussão ali para entender as coisas que poderiam dar errado, né? Bom, ora, veja bem, quem melhor do que o próprio time para estar acostumado com o dia a dia e saber o que pode dar errado, né? Então, o que aconteceu foi que muitos deles começaram a falar coisas que não tinham oportunidade de falar, né? Então, olha, sei lá, o cara que é um dev, olha, já estou acostumado aqui, eu vou fazer essa história. Só que essa história aqui, ela vai depender de uma massa de dados lá da área tal, né? E o rapazinho lá, geralmente ele me deixa falando aqui, ele não me entrega essa massa quando eu preciso. Ah, então isso é um risco, fulaninho? Isso é um risco. Então vamos pensar, como que você vai fazer um plano aí, né? Para você tentar evitar ou mitigar, né? Eu vou, sei lá o que eu posso fazer. Cara, eu vou logo atrás lá do cara, lá no primeiro dia de sprint, vou trocar uma ideia, vou mostrar a urgência disso, vou falar a necessidade aqui que o PO está alimentando para a gente, ou seja, começou esses movimentos, né? Tá bom? Então,
Aí, eu posso ter outros níveis ainda, como, por exemplo, riscos atrelados à parte de deploy. O fato é, em vez de eu ter uma gestão de riscos para a iniciativa inteira, como era no modelo preditivo, eu começo a olhar riscos de forma incremental. Eu começo a me preocupar, no mínimo, com os riscos daquela iteração, tá? E isso é o que foi muito bacana e ajuda a evitar que a gente caia, fique com impedimentos na mão, que de repente vai fazer uma história nossa cair e vai afetar nosso compromisso, tá? Bom, vamos lá. Aí, pessoal, bebendo um pouco da fonte do que já existia, tudo mais, começamos a pensar assim, né? Eu queria até citar aqui, eu não sei se está aqui na nossa apresentação de hoje, mas quando eu estava fazendo esse trabalho, eu estava trabalhando também junto com uma pessoa chamada Rodolfo Vilas Boas, tá? E ele também trabalhou junto comigo nesse processo de definição. A gente pesquisou alguns artigos científicos, algumas coisas, e chegamos num modelo, tá? Mas era um modelo específico para aquele cenário, por isso que eu não quero vender nenhum modelo. A ideia hoje é dar um insight para vocês, que vocês fiquem à vontade para cuidar disso da melhor maneira na empresa de vocês. Mas eu queria agradecer ao Rodolfo aí também pela toda a colaboração, tá bom? Bom, vamos lá. Então, quais que são as etapas, né, os pontos que são macro aí que eu tenho que pensar no risco, né? A primeira parte é identificar, né? Eu tenho que identificar riscos que estão atrelados a um cumprimento de um objetivo, né? E aí eu estou falando aqui, a parte mais importante são as minhas sprints, né? O próximo incremento ou a minha release, né? Vamos dizer assim, se eu estiver trabalhando com times sincronizados e cadenciados, num modelo já escalado. Então, isso tudo, por isso que eu estou falando, é uma coisa que vai fazer vocês pensarem um pouquinho. Depois eu preciso avaliar esse risco. É importante que um risco ele tenha uma severidade, né? Então, eu tenho que avaliar a probabilidade e impacto dele, certo? Isso vai me ajudar bastante a priorizar, a trabalhar ele de uma forma distinta, né? Riscos mais importantes, riscos menos importantes. Eu preciso definir também, no mínimo, um plano de ação para ele, tá bom? E também contingência, tá? E aí, a quarta fase, pessoal, que eu chamo aqui de quarta fase, que seria o monitoramento e comunicação, tá bom? Então, é interessante que você tenha um dashboard, por exemplo, de métricas sobre riscos, tá? Lógico que nós estamos falando aqui, ó, Diego, eu nem uso riscos hoje no meu modelo ágil aqui, você já está falando de dashboard de métrica, né? É bom a gente pensar o seguinte, tudo que a gente empreende, que a gente sugere dentro da companhia, precisa refletir em algum resultado, precisa entregar valor, certo? Assim como todas as nossas iniciativas. Então, pensar em implementar alguma coisa, você também precisa pensar em como você vai medir se aquilo está trazendo alguma evolução ou não. Nem que seja uma evolução simplesmente da quantidade de riscos inicialmente que vocês identificam, que é algo que vocês não estavam fazendo antes, tudo bem? E também tem a parte da comunicação, né? Comunicar todos os envolvidos, né? Sobre o conteúdo dessas probabilidades, ou seja, desses riscos, tá? E como elas serão gerenciadas, tudo bem? Então, depois, no final, vou mostrar uma big picture para vocês, bem simplesinha, que eu resumo um pouquinho mais detalhado aqui, forma mais detalhada, o que cada etapa dessa vai fazer, tá? Bom? Então, uma estrutura aí de riscos, pelo menos, né, pessoal, na nossa compreensão, de acordo com o que a gente utilizou e testou o modelo, ele precisa ter pelo menos um risco, o título do risco, né? Ele precisa ter o que eu chamo de estrutura. Ela é composta por a severidade, tá bom? Que é um resultado de análise qualitativa, eu vou falar daqui a pouco. Uma severidade calculada, ela precisa ter uma categoria. Por quê? Porque depois que você for fazer um dashboard, fazer análise sobre isso, é interessante depois de um tempo entender que você está tendo mais riscos atrelados à infra, a negócio, a processo, a tecnologia. É importante vocês saberem onde que está cutucando mais. Percebam que um tipo de dado desse pode te levar a alguma ação na sua retrospectiva, né, no seu PDCA, tá bom? Isso tudo são informações para poder ajudar. Ele precisa ter uma estratégia, né? A gente chamava até na gestão preditiva de plano de resposta, né? Eu prefiro chamar de estratégia, porque para mim o plano de resposta é o descritivo do plano. Então, eu posso evitar que aquela ação que não vai acontecer, mitigar, transferir e aceitar. Vou falar um pouquinho mais disso na frente. E o tipo de risco, lembra? Ele é uma ameaça ou ele é uma oportunidade, né? Por que não explorar riscos de oportunidade, coisas positivas, né? Pensem nisso também, tá bom? Sugestão, tá, pessoal? Então, ele vai ter uma descrição, né, estruturada, bonitinha, para todo mundo entender. Ele vai ter um plano de ação, ou seja, o que eu vou fazer? Naquele caso do menino que eu citei agora há pouco,
De repente, o plano dele era ir até o pessoal que gera massa e tentar explicar a urgência, a necessidade, fazer um acordo com a pessoa para garantir que ela vai ajudar mesmo, o comprometimento, né? Ou até, de repente, lá, pensando no escalado, né, numa PI plane, essa área cross, participar disso, se comprometer com isso, tá bom? Ser um responsável, tá? O risco, todos os riscos de um time, né? Ele vai afetar todos. Então, é como um time de futebol, né? Não marcou gol, ninguém ganha o jogo. Só que é importante definir um responsável para aquele tipo de risco. E isso vai estar ligado, muitas vezes, à categoria, né? Às vezes, um risco é muito focado em negócio, geralmente é um analista mais de negócio ou um product owner que vai ficar responsável. Ou, em outro caso, alguém mais técnico, tá bom? Tem um deadline, porque quando que eu vou executar esse plano de ação? Eu não posso começar uma sprint e no penúltimo dia sair correndo atrás desse plano de ação. Então, quando que eu vou executar? Né? Tem que ser o mais breve possível. Qual que é a sprint que esse risco está relacionado? Né? Então, eu tenho que entender aí, eu posso mapear um risco que provavelmente vai estar em próximas sprints? Posso. Né? Funciona como se fosse um backlog. Né? Então, é legal relacionar esse risco a um item para você saber, esse risco, ele está afetando aqui na visão, quando eu identifiquei um épico, uma feature, uma história, uma simples tarefa. Né? Eu posso ter também um risco desses níveis. Então, por isso que eu falo dessa gestão de riscos ágeis, gestão de risco ágil, já pensando, né, nessas camadas, né, nessa nova nomenclatura de entrega de valor. Tá? Nova, entre aspas, né, pessoal? Já é uma coisa mais antiga, mas enfim. Se eu olhar para o mercado, tem muita gente ainda que está pegando isso agora, que está desdobrando. Graças a Deus que a gente tem bastante espaço como agilista ainda para trabalhar em muitas empresas, né? Bom, vamos lá, voltando aqui. Prioridade. A forma de ordenar. Eu posso ter uma prioridade, qual você quiser, tá? Eu posso ordenar pela própria severidade, que é calculada aqui em cima, ou posso ter um outro tipo de prioridade, né? Um Moscou, não sei, pessoal. Fiquem à vontade aí para definir. E a contingência. Caso o risco se materialize, pessoal, caso ele vire verdade, que é o que a gente sempre tem numa sprint, né? Aquele impedimento, aquele problema que tem que tirar, o que eu vou fazer? Se você pensar nisso com antecedência, também te ajuda, né? Então, você já ganha esse tempo, você não vai estar ali no ciclo de entrega, você vai estar planejando, fazendo a sua planning. Então, você tem muito mais tranquilidade e apoio, né, da inteligência coletiva dos outros membros do time para te ajudar nisso, tá bom? Bom, falando um pouquinho de tipos de análise de riscos, quem conhece um pouco de risco sabe, análise qualitativa e quantitativa. A análise quantitativa, ela é passível de se fazer quando eu tenho uma visão mais sobre o ROI, né, daquele épico ou de uma feature específica, eu tenho isso muito bem definido. Geralmente, pessoal, no nível de maturidade que a gente vê no dia a dia, não é tão comum as pessoas terem essa informação. Mas você pode fazer um cálculo de VME, valor monetário esperado, né? Dando um percentual de probabilidade daquele risco acontecer, segundo o que vocês imaginam, o feeling do time, né? Versus o impacto financeiro. Então, você vai chegar num valor ali que está te ameaçando. Mas, geralmente, né, eu falo a todo mundo, pessoal, inicia pelo menos por aqui, tá? Faça isso para você ter uma ideia da severidade, né? Então, o que eu faço aqui? A severidade é igual a probabilidade versus o impacto desse risco acontecer, tá? A probabilidade, você pode fazer uma tabelinha, né? Por exemplo, indo de muito baixa a muito alta, impacto a mesma coisa. E aí, cada um aqui tem um número, multiplica, né? E trabalha com farol. Então, por exemplo, se a minha severidade der até 5, né? Menor ou igual a 5, eu vou entender que esse risco tem uma severidade baixa. De 6 a 14, média, de 15 a 25, alta. Uma sugestão aí, né, para vocês, se quiserem fazer uma tabela desse tipo e gerenciar uma prioridade dentro da própria sprint, tá legal? Bom, eu vou passar aqui rapidinho. Aqui, assim, para quem não conhece, eu acredito que a maioria aqui já conhece, mas, assim, o risco ele pode ter tipos de estratégia. Evitar é quando eu faço algo para que ele não aconteça de jeito nenhum, né? Então, por exemplo, eu vou num casamento, eu vou casar, só que, assim, eu tenho muito medo de casar num lugar aberto e chover. Então, o que eu vou pensar? Vou casar num lugar fechado, eu vou evitar esse risco. Esse risco não vai acontecer comigo, tá? Um exemplo aqui, né, lúdico aqui, mas vocês podem pensar em vários exemplos aí também. Aceitar. Aceitar é assim, o risco, o impacto dele é tão baixinho, tão bobeirinho ali, que eu vou aceitar. Eu não vou fazer nada, não vou nem fazer plano de resposta para ele. Se ele materializar, tudo bem, eu dou um jeito por aqui, tá bom?
Mitigar é quando você cria, aí sim, é um dos mais utilizados, né? Eu crio formas de evitar ao máximo, não vou falar evitar que vai ficar duplicado para o lado de cima, mas eu crio formas de mitigar mesmo o risco. Eu tomo ações, né? Eu tomo um plano de ação para, de qualquer maneira, bloquear a materialização dele, tudo bem? E, por último, transferir, que a gente usa muito pouco, mas um exemplo disso é, por exemplo, eu tenho um carro e eu não quero correr o risco de ser roubado e ficar no prejuízo. Então, eu faço um seguro de automóvel. E aí eu vou transferir. O risco não é mais meu. O risco de perder grana é da seguradora, embora eu pague por isso. Tudo bem? Muito bem. Aqui, pessoal, eu pedi desculpa para vocês, a imagem não está tão boa, mas aqui eu trouxe, no caso, um exemplo real do que eu uso hoje no meu dia a dia. Poderia ser num Gira, por exemplo, tá? Mas aqui está no Azure DevOps, que é a ferramenta da Wipro. Então, aqui ele era um risco falando de a gente não ter um palestrante, o risco de não ter um palestrante num evento de dojo, que é um evento que a minha área, que chama WACE, promove dentro da empresa, tá? Então, olha como eu faço a descrição aqui, né? Então, eu falo, existe a possibilidade de não termos um palestrante disponível para o próximo dojo, né? Devido à indisponibilidade de candidatos para atender a essa data. Fato este que pode gerar o impacto de não realizarmos o evento conforme o calendário previsto. Reparem que eu tenho palavrinhas em negrito. Por quê? Eu quero chamar a atenção que a descrição de um risco, ela deveria, né, ter pelo menos indicando qual que é a possibilidade ou a probabilidade e qual que é o impacto que ele vai gerar, para dar transparência para todo mundo, saber o que vai acontecer se aquele cara materializar. No plano de ação, eu escolhi a estratégia de mitigar. Então, para mitigar, os membros da minha área, eles iam realizar dentro da mesma semana, ainda coloquei o dado aqui, contato com suas redes internas e externas ao Wipro, né, que é a empresa onde eu trabalho, para buscar pessoas para colaborar com o evento, tá bom? E se caso, mesmo assim, se materializar, mitigar não funcionar, o que eu vou fazer aqui? Ó? A gente vai pôr o assunto de gestão de riscos, né? Que já estava pronto ali para fazer. E aí, provavelmente eu ou algum membro ali da estrutura ia fazer. Então, ó, note que eu tenho uma data, né? No Gira, eu usei isso no Gira também, era muito parecido, tá? Eu tenho a severidade calculada, que é a probabilidade versus impacto. Eu tenho uma categoria, no caso aqui, voltado para pessoas, a categoria que a gente criou. Eu vou mitigar, ele é um tipo negativo, e eu ainda uso o Moscou lá, para dizer que esse risco, no caso aqui, ele era must have, ou seja, eu tenho que dar uma atenção maior a ele, ele ajuda a priorizar. Tudo bem? Vamos em frente, então, pessoal. Essa daqui, pessoal, é uma das coisas mais legais também, é uma sacada muito legal, que eu pesquisei também, que dava para fazer, é que, assim, como que a gente cria um quadro, né? A exemplo aí, lógico, né? A gente tem quadros de atividade, agilidade, tudo, e eu já tinha criado um quadro, na primeira vez que eu usei gestão ágil de riscos, mas era um quadro similar a um quadro de Team Scrum, né? Mas aí depois, um pouquinho depois, amadureceu isso aqui em 2019, a gente bebeu de algumas fontes também, né? E ajudou a gente a entender que esse modelo aqui seria um modelo muito bacana e ele é customizável. Como que funciona esse modelinho aqui, tá? Eu tenho aqui parece um gráfico de radar, né, pessoal? E ele tem uma intenção, tá? O que acontece? Então, eu vou explicar por partes. Primeiro, eu tenho essa área aqui de baixo, que ela mostra se esse risco ele está posicionado numa fase em que aquele épico correspondente àquela história está em execução ou não, tá? Ou se ele está em fase de planejamento ainda. Então, aqui nessas duas linhas, eu já posiciono esse risco, tá? O outro posicionamento que forma uma matriz aqui se ele por exemplo, relacionado a negócio ou tecnologia. Preciso só ter essas categorias? Não, eu posso ter 4, 5. Então, imagina que eu poderia ter uma outra coluna aqui, pessoas, uma outra coluna de infraestrutura, tá? Vai do gosto do freguês, tá? Não importa aqui a estrutura, o que importa é você usar a mesma lógica aqui, tá? E aí, olha só, eu tenho aqui uma linha vermelha, aqui, ó, no centro, que ele quer dizer o seguinte para mim: riscos que estão, por exemplo, aqui nesse quadrante, eles vão estar em execução, vão ser relacionados a negócio, mas eles vão estar o quê? Na sprint, nessa atual sprint ou na próxima sprint, tá? Então, eu estou aqui trabalhando atualmente, então eu estou de olho nesse risco. Esse risco aqui é atual, né? A sprint está rodando, eu preciso ter atenção para ele. Se esse risco tivesse aqui nessa área azul, nesse quadrante, seria que
tá provavelmente para as próximas 2 sprints. Eu não estou trabalhando nele nesse momento, então eu não preciso ter tanta atenção para ele. E se ele estiver fora, aqui é de 2 sprints ou mais ou menos aqui mais de 30 dias e 15 dias, tá? Isso ajuda muito a gente a dar transparência e foco no que precisa, tá bom? Nessa área do quadrante, a gente colocava aqui os issues e impedimentos, é o quê? Aquele cara que se materializou. Então, se ele estava aqui na minha sprint atual, ele se tornou uma realidade, ele vem para cá, passa a ser um impedimento. Aí é outra criticidade, né? Outra tensão. E aqui a gente colocava os resolvidos, tá bom? Esse esquema de cores aqui era interessante para identificar a severidade do risco. Lembra que a gente falou agora há pouco da análise qualitativa, que é a multiplicação da severidade versus da probabilidade versus o impacto? Então, aqui eu ponho um post-it roxinho, aí assim, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, para simbolizar. Quando eu vejo roxo, eu já sei que a severidade é alta. Então, quando eu bato o olho nesse quadro, pessoal, o que me vem à cabeça? Eu já vejo se o risco está próximo está na iteração atual, né? Eu consigo ver qual que é a severidade dele sem ver nenhum dado, simplesmente bater no olho do quadro, tá? Então, isso ajuda muito a dar transparência aí, e é uma ferramenta aí ágil, como a gente já usa tanto, né? Para dar uma outra roupagem para a gestão de riscos, tá? Muito importante. Aqui eu trouxe para vocês uma foto real, tá bom? Esse quadro foi feito, desenhei na lousa aqui, já dá para saber que sou eu, porque a letra é horrível, né? Então, quem me conhece sabe que a minha letra realmente é difícil. E foi uma grande instituição financeira do mercado, tá bom? Foi feito aí, e a gente testou, né, por muito tempo aí, algumas coisas desse tipo, tá bom? E aí eu queria falar um pouquinho, lá no começo eu citei sobre números, métricas, né? E aí, falar aqui de um dos pais da administração moderna, que é o Peter Drucker, né? Se a gente está fazendo alguma coisa, a gente não pode medir, então a gente não pode gerenciar aquilo, né? Essa frase aqui, ela é bem emblemática, né? Então, por que disso? Porque falar um pouquinho para vocês que tentem usar, né, alguma métrica, algum dashboard, para ajudar vocês a entender se a coisa está indo bem ou se ela não está indo bem, tá? Então, na época lá, né, conversando com o Rodolfo e tudo mais, eu me lembro, a gente falou, cara, vamos criar algumas métricas aí, né? Vamos olhar a quantidade de riscos que são críticos por período, vamos montar um dashboard, vamos falar de riscos agrupados por squad, né? Na época, a gente tinha lá, acho que 14 squads, né? Como tinha uma reunião que era cross, né, de alinhamento ali, uma daily com todos os times para sincronizar, e aí os líderes, né, frequentemente ali os team leads compareciam nessa reunião, a gente olhava essas coisas de forma macro, tinha um dashboard, né, para saber assim qual categoria que está abrindo mais risco para a gente, né, e a gente fazia a medição disso, está aumentando, está diminuindo, lead time dos riscos, né, qual que é o ciclo de vida, quanto tempo está demorando para se implementar um plano de ação. Então, começou a ser uma coisa, obviamente, que fazendo tudo isso na mão é muito difícil, mas a gente tinha o Gira, né? Então, através do Gira, a gente desenvolveu relatórios customizados, então isso aparecia na tela para a gente. Então, uma ideia aí para vocês que trabalham com Azure DevOps, com Gira ou qualquer outra ferramenta, isso é passível de se fazer, tá legal? Então, sempre pensem nisso, tá? Até levar agilidade para as companhias, né? Sempre pensem na entrega de valor, tá? Vocês fizeram isso, fizeram um treinamento, mudaram uma forma de trabalho, implementaram um framework, uma metodologia, qualquer coisa que vocês fizerem, sempre tenta medir o antes e o depois, entender se isso está surtindo efeito ou não, tá bom? Porque eu sempre falo, agilidade é muito bonita. Quando não se falava em agilidade, gestão de projeto preditiva também era muito bonito, mas tudo isso é muito bonito quando dá resultado, tá bom? E aí não adianta a gente falar assim, não, mas veja bem, conforme as coisas vão indo, lógico, sabemos do processo empírico, sabemos da nossa paixão pela agilidade, eu mesmo sou um agilista, curto muito o que eu faço, mas a gente tem que pôr o pé no chão, né? Abraçar a árvore é legal, mas a gente precisa entregar resultado, a companhia ela não faz nenhum tipo de transformação em investimento sem buscar em troca um resultado, né? Então, quando a gente começa a fazer ações de agilidade e não faz nenhuma medição, o namoro começa legal, tem uma paixão, mas num dado momento esse amor, essa paixão vai acabar e vai ficar somente um número para você. Então, já pense nisso antes disso acontecer, tá legal? Uma dica aí de quem já passou por isso.
Bom, falando aqui em outra coisa que nós conseguimos realizar lá, eu não vou abrir aqui para vocês, porque é algo muito detalhado, vai tomar muito nosso tempo, nós não temos tempo para isso. Mas eu vou falar de uma abordagem geral, que é para vocês pensarem também, que isso aqui também não tem bala de prata. Cada empresa, cada time, cada líder pode montar do jeito que achar melhor, e não é tão difícil fazer, tá? A gente tinha um assessment de risco, porque a gente se preocupou com a seguinte questão. Gestão de riscos não era uma coisa simples que todo mundo sabe fazer, ou sabia fazer, né? Então, para isso, a gente pensou, eu preciso entender que maturidade cada time tá, né? Ou cada velho stream tá, para eu poder tomar uma ação de evolução dessa maturidade, tá? Então, nós tínhamos um assessment lá que atendia 2 dimensões, tá? A primeira dimensão é uma dimensão pragmática, né? É aquele negócio que é o pragmatismo no processo. Então, a gente olhava assim, ó, a gestão de riscos aqui dentro dessa comunidade ágil, ela deve funcionar dessa forma, com essa ferramenta, com essa etapa, com esse cadastro, com essa cerimônia, ok. Então, o time está aderente ou não? Então, essa era a primeira visão, pragmática versus processo, tá? Mas nós tínhamos algumas questões desse assessment que era voltado para analisar coisas mais, vamos dizer assim, mais abstratas. Por exemplo, a cultura daquele time ou a cultura daquele velho stream. As pessoas, elas tinham uma cultura que favorecia se fazer uma gestão de riscos, eles estavam abertos a isso, né? Como que estava a questão de ferramental naquele contexto? Como que estava a experiência das pessoas que já fazem parte do time? Né? Essas pessoas já sabem o que é gestão de riscos, então tinha um nivelamento que ia de 1 a 5, né? E a gente fazia algumas perguntas, né? E a gente ia chegando ali num nível, ó, nível 1, nível 2 experiência, nível 1 em cultura. Por que isso? Geralmente, pessoal, um assessment, ele olha pragmatismo de processo, mas nós, coaches de agilidade, né, que também já fui coach de agilidade por muito tempo, até hoje me considero coach mesmo sem tendo um trabalho estratégico. Eu acho que a gente leva isso, a gente tem que se preocupar assim, o que eu preciso fazer para amadurecer? Não é simplesmente assim, o processo existe, você tem que fazer e acabou, né? Aí você vai pensar em dinâmicas, aí você vai pensar quais são as estratégias que você vai fazer junto com aquele time, porque acreditem, tá? Numa mesma comunidade, no mesmo ambiente, tinha time que tinha uma maturidade infinitamente maior ou menor do que a do outro. Isso não era ruim ou bom, era simplesmente o estado atual. E a gente precisava tomar uma medida, seja ela de treinamento, estratégica, conversar, explicar, aplicar dinâmica de aproximação, ou seja, várias coisas aí que a gente pode considerar. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente aí. Então, fiquem à vontade, tá? Para olhar isso daqui de alguma maneira e construir, tá? Pensem sobre isso, tá? Depois aí eu posso até ajudar. Pessoal, vamos, me dê uma ajudinha aqui, vamos entrar aqui nesse QR Code, né? Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, para a gente ver como que está aí se vocês já foram surpreendidos com algum impedimento que poderia ser resolvido através da gestão de riscos. Vamos tirar essa dúvida aí, pessoal? Pedir para vocês colaborarem um pouquinho aqui, e aí a gente já ver o resultado daqui a pouco, tá legal? Eu vou pedir só um minutinho para vocês aqui, que eu vou abrir aqui do lado também, na minha tela, o resultado para a gente poder ver junto, tá? Deixa eu só colocar de volta aqui, desculpa, gente, acabei saindo aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui de volta para vocês. Tá aqui. Opa, perdão, aqui. Aqui na apresentação. Tá. Vou colocar aqui de volta. Se vocês puderem entrar e responder, vamos ver, né? Qual é o volume de pessoas aí que em algum momento já teve esse probleminha aí, né? Tá bom? Enquanto isso eu vou logando aqui, vocês vão respondendo, tá? Bom, daqui a pouco eu volto aqui para a gente ver o resultado. Bom, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece aqui? Espera aí, só um minutinho, pessoal. Eu só preciso... Vou colocar aqui.
Aí, pessoal, depois de alguma experiência, rodando algumas coisas, a gente pensou em colocar isso no formato de um desenho. Tá legal? Então, olha só. Então, o primeiro ponto é, né, a gente entendeu que a gestão de riscos ela pode navegar em várias fases, né, como eu falei para vocês, que está aqui no topo, né, fala parte de épico, features, né, histórias, tarefas, ou até num momento de deploy, né? Então, dentro desse contexto, eu tenho vários papéis aqui que vão participar disso. Então, tira a gestão de riscos da mão do gerente de projetos, tira essa ideia de que é o Scrum Master que faz, né? Faça uma gestão descentralizada dos riscos. Todo mundo pode levantar a mão na plane, todo mundo pode ser responsável por um plano de ação. Então, trabalhem um assessment de maturidade, né? Uma outra coisa importante aqui do modelo trabalhem com métricas, né? Desenvolvam KPIs aqui para ver como as coisas estão caminhando, joguem isso no dashboard, se possível, usem um quadro de riscos para dar mais transparência para vocês, para ajudar vocês a entenderem isso, tá legal? E faça isso de forma cíclica, né? Essa gestão, né? Principalmente, se você não puder fazer em outras camadas, faça apenas na sua sprint, tá bom? No mínimo, faça na sua iteração. Então, aquelas Diego, 4 fases que eu falei... Oi, desculpa interromper, o pessoal está pedindo o link no chat, era o Mentimeter, né? O link é o www.ment. Quer que eu volte aqui, pessoal? Eu vou mandar o link aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Não sei se alguém tem aí, se puder mandar para mim, só para eu não sair aqui da... Isso, o Mentimeter é o mente.com, mas de qualquer forma, eles vão precisar do código, né? Ah, tá. Eu até já botei ali o www.mente.com, né? Mas tem um código. Isso aí, pessoal. Se vocês querem ler aqui de novo... Só que o código não aparece aqui. Você tem como ir lá no site, Diego, que daí o código aparece quando você clica, por favor. Só para o pessoal poder ir participando aqui em paralelo. Ah, tá legal. Deixa eu só abrir aqui no meu outro... Um minutinho que eu já olho lá. Tranquilo. Era até para deixar aberto aqui, mas como a minha máquina reiniciou aqui um pouquinho antes, eu tive que reiniciar ela, eu acabei não deixando ele aberto. Mas eu já vou entrar aqui. Ah, tá aqui, você tem até o link aqui. Tá meio lentinho aqui, pessoal, mas já vai carregar. Tranquilo. Aproveitando, teve alguns comentários aqui, né? Uma que o risco positivo é uma oportunidade, né? Ficaram com peninha do ratinho, Diego, também. Legal. Do vídeo super bacana que você passou, né? E, enfim, o pessoal acho que está curtindo aqui bastante. Legal, bacana. Eu vou ver se eu pego aqui o link aqui, ó, e eu vou postar no chat com vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o link, aí fica direto aqui para vocês. Vou copiar aqui, né? E agora eu vou vamos lá na nossa apresentação, né? E vou colocar aqui no chat para vocês. Pessoal, tá o link aí, tá? Aí, daqui a pouquinho a gente volta aqui e dá uma olhadinha aqui para ver como é que tá ficando. Vou até colocar aqui na tela para a gente ver. Essa aqui. Tá? Então, legal, pessoal. Até agora, a pergunta foi, né? Você já sofreu com impedimentos na sprint que poderiam ser evitados através da gestão de riscos, né? Então, não tem nenhum não e nenhum não sei, tá? Por enquanto, tá bom? A gente já volta aqui assim que eu terminar para olhar o final. Vamos lá. Bom, voltando aqui um pouquinho, pessoal, eu estava falando para vocês aqui da Big Picture, né? Vamos dizer assim. Ela é bem simples aqui e ela resume tudo que a gente falou até agora, né? Então, para dar uma referência para quem quer fazer, a primeira fase é aquela de identificação que eu comentei com vocês. O que acontece aqui? Eu identifico o risco, vejo se ele é ameaça ou oportunidade,
eu crio um título para ele, né? Eu realizo uma descrição lógica, lembra? Qual que é a probabilidade, qual que é o impacto que deve acontecer dentro da minha sprint, caso ele se materialize. Identifico um deadline, né? Para fazer esse plano de ação, atribuo um responsável e defino uma prioridade. Na fase de avaliação, o que eu faço? Eu vou categorizar ele, né? Eu falo fase, pessoal, parece que é uma coisa gigantesca, né? Mas isso daqui é uma etapa ali na hora que vocês estão fazendo, tá? Então, depois eu vou lá, coloco a categoria nele, identifico aqui o tipo de impacto, faço análise qualitativa para fazer o cálculo de severidade, e faço a quantitativa, caso tenha uma maturidade para isso, caso vocês tenham essa visibilidade de ROI, né, sobre aquela entrega, tá bom? Tratamento. Qual que é o tratamento aqui? Ó? Defino a estratégia, vou mitigar, evitar, aceitar, construo um plano de ação, que é aquilo que vai ser feito para tentar evitar ou mitigar, né, porque aceitar e transferir não entra aqui, e construo um plano de contingência. Quando eu falo plano de ação, plano de contingência, todo mundo já fala, meu Deus, eu vou ter que ir na Pleno construir um plano. O plano é uma frase, né, pessoal? O que eu vou fazer se isso se materializar? Apesar de chamar plano, é uma frasezinha, é um ponto que você vai anotar ali para a hora que o gatilho disparar, você sabe por onde você vai correr, tá bom? Então, no monitoramento e comunicação, é comunicar todos os envolvidos de novos riscos e atualizações dos atuais, identificar métricas para fazer acompanhamento, desenvolvimento de KPIs e acompanhar a evolução através de quadros e dashboards, tá bom? Então, pessoal, ó, era isso. Eu vou voltar aqui só rapidinho na pesquisa, tá? Uma pessoa colocou não sei responder, tá? Como a gente não tem uma audiência tão grande hoje, né? E até a Carla estava até explicando que como o evento é gravado, então muita gente não consegue vir, mas em algum momento essas pessoas vão assistir. Mas eu queria já de antemão comentar esse resultado aqui com vocês. Eu passava exatamente por isso, então por isso que eu defendo hoje esse modelo, tá? Eu não vejo isso ser muito falado, né, assim, no mercado, e quando quiserem falar sobre isso, fiquem à vontade para me procurar, tá? Então, assim, provavelmente, fazendo essa gestão mínima de riscos, vocês vão sofrer muito menos. O modelo incremental, a entrega através de incremento já ajuda a gente muito. Comportamentos, modelo de comunicação, inteligência coletiva, colaboração, tudo isso é legal. Isso aqui é mais uma coisinha para apimentar aí a entrega de vocês, tá bom? Ó, aqui está meu LinkedIn, pessoal. Mas quem não quiser escanear aqui, é só procurar lá Diego Pirola, tá bom? Vocês vão encontrar no LinkedIn, pode me adicionar. Se quiser marcar um papo sobre riscos também, fiquem à vontade. Ô, Carla, será que dá tempo, 10 minutinhos, da gente fazer aquela brincadeirinha? Dá sim, 10 minutinhos, tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vou pedir ajuda de vocês aqui para a gente fechar com chave de ouro, tá? Vamos fazer aqui uma... O Sérgio está pedindo só para você voltar um slide, porque ele quer pegar um print. Esse aqui? Esse Diego. Esse Sérgio, desculpa. É esse slide aqui? Beleza, esse aí mesmo. Legal. Bacana, gente. Bom, já rolou aqui, Diego. Isso. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira junto? Eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês, tá? Peguem o smartphone de vocês. Continuem com a tela aqui, né? Vendo aqui o que eu estou mostrando. E vamos entrar nesse endereço aqui, ó, no navegador do celular de vocês, ó. Espera que já vai apresentar, que já vai aparecer. Vamos entrar aqui no kahoot.it, tá? Vai aparecer aqui na tela, já está carregando, ó. Por favor, pessoal, entrem em kahoot.it no celular de vocês. E aí, vocês vão colocar esse game pin aqui e vão colocar o nomezinho de vocês, tá? Rapidinho, a gente faz aqui uma brincadeira para a gente se confraternizar aqui no final. Vocês vão gostar bastante. Quem não conhece essa ferramenta é bem legal. Eu vou colocar algumas perguntas aqui, a gente vai responder, tá? E no final a gente encerra, tudo bem? A Bia já está aqui, Estopa já está aqui. Só com de nome aí, eu conheço. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver dificuldade aqui para entrar, me fala, tá bom? Dá uma olhada aqui no chat aqui.
É isso aí, kahoot.it, tá? Marcos, alguém mais, pessoal? Vamos lá, vamos participar, vai ser legal, vocês vão gostar. Clarice entrou também. Clarice é carta marcada, hein, pessoal? Não vale, hein? Brincadeira, pessoal. A Clarice trabalha comigo, tá? Ela é coach de agilidade lá na nossa área. Dark Angel, muito bem. Vou fazer uma pergunta, pessoal. Alguém está tentando entrar ainda? Se tiver, por favor, responda aqui para mim no chat, só para eu saber e aguardar mais um minutinho. Se alguém ainda quer entrar. SS, aí sim, hein? Estou sem conseguir entrar no dispositivo. Podem jogar que acompanham aqui. Tudo bem, legal. David, obrigado, David, por avisar. Mais alguém, galera? Opa, alguém caiu aqui, hein? Alguém tinha entrado aqui e caiu. Entrou o SS Vamos começar? agora também. Vamos começar então? Tudo bem? Posso começar? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aí no chat? Vamos ver. Não, Diego, pode, Então, acho que seguir aqui. Então vamos em frente. Vamos fazer a brincadeira aqui, pessoal. Olha, as perguntas vão aparecer. Vocês vão ler a pergunta no computador de vocês, no monitor de vocês, está na tela, e vocês vão respondê-la no smartphone, tá bom? Ô, Clarice, Então- é pelo celular mesmo. Ela está dizendo que está no celular. Ah, mas ela está acompanhando o evento pelo celular, entendi. Beleza. Isso. Pelo próprio celular você responde e eu vou ler a pergunta, tá? Se alguém tiver só no celular, eu vou ler a pergunta, né? Eu só não vou ler as alternativas, né, pessoal? Então precisa olhar, não tem jeito. Senão vai ficar... Se eu ler as alternativas, não vai sobrar tempo para vocês responderem. São aproximadamente aí 20 segundos para responder cada perguntinha. Mas são facinhas aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Começou. Número 1, pessoal. O que é um risco? Então, o que mais se aproxima aí de um risco? Ó, dica para quem nunca jogou, né? Não é só acertar, mas quem responde mais rápido, né? Exato. Aí a brincadeira é essa, tá? Todo mundo pode acertar, mas quem tem o dedo mais rápido pontua mais. E aí, a hora que eu der avançar, alguém respondeu, é o objetivo a ser atingido, né? Então, realmente, o objetivo não é o risco, tá bom? O risco, ele pode ameaçar ou potencializar esse objetivo, né? Então, vamos lá. Vamos ver como é que ficou aqui. Dark Angel aqui foi o dedo mais rápido dessa rodada. Vamos para a próxima. Pergunta número 2, pessoal. Qual o tipo de análise de risco que se preocupa em avaliar a severidade? Lembra do cálculo de severidade que eu falei para vocês? Olha só, esse pessoal tá demais, hein? Todo mundo acertou. Qualitativa, exatamente, pessoal. Vamos em frente aqui. Verdadeiro ou falso agora? Culturalmente falando, nós tratamos o risco como algo positivo? Verdadeiro ou falso? Falso, exatamente. E aí peço para vocês, levem essa mensagem na organização de vocês. Comecem a olhar risco do lado bom, porque ele traz coisas boas quando a gente faz uma gestão disso. Ah, o SS aqui, ó, lembrei do Opala SS agora. Eu adoro carro, então eu vejo as coisas e já lembro de carro na hora. Vamos lá. Como os líderes devem se portar diante da gestão de riscos?
Muito bem, muito bem. Só uma pessoa colocar aqui, devem ser sempre relacionados com os responsáveis pelos riscos, tá? Na verdade, assim, né? Todo mundo é responsável e o líder ele deve fomentar isso, ele deve motivar a equipe a fazer isso e ele, obviamente, também ajudar e participar, né? Lembra? Nesse modelo novo de trabalho, pessoal, o gerente de projetos ele não pode ficar centralizando as coisas nele. A gente está falando de um ambiente colaborativo. Então, é o famoso time de futebol, né? Se o atacante não está marcando o gol, o zagueiro corre e marca. Podemos identificar riscos em níveis diferentes em praticamente todas as fases de uma iniciativa. É verdade isso? Muito bem, é verdade. Épico, feature, história, né? Na tarefa, na hora que você for desdobrar todo um DevOps, aí você também pode explorar isso daí, tá bom? Muito bem, Dyke Angel, está na frente aí. Vamos ver agora o cenário muda. Quantas etapas tem o fluxo macro da gestão de riscos? Aquele fluxo que eu falei para vocês, lembra? Muito bem, pessoal. São quatro etapas, tá? Isso daí ficou meio confuso lá, mas é aquela etapa que eu falei, a identificação, monitoração e comunicação, tá? Todas aquelas etapas que eu falei. São 4 naquela big picture que o nosso amigo pediu para voltar até para fazer um print agora há pouco, tá? A estopa está na frente, olha só, né? Quais são os pontos-chave que devemos atentar ao preencher a descrição de um risco? Eu falei para vocês daquelas palavrinhas que estavam em negrito ali, lembra? Olha que legal. Exatamente. Descrever um risco fala a probabilidade de impacto, no mínimo ali, para o pessoal ter a transparência e entender como aquilo pode afetar a minha sprint, né? Ou a minha release. Legal, pessoal. Próximo aqui, verdadeiro ou falso, a última. O risco pode ser positivo, e neste caso ele é considerado uma oportunidade que deve ser explorada. Positivo ou negativo? Aliás, verdadeiro ou falso? Muito bom, galera, muito bom. Então vamos ver como ficou o nosso pódio da nossa brincadeira aqui, tá? Em terceiro lugar, foi direto aqui, pessoal. Dyke Angel, segundo, Marcos em terceiro e a Estopa ganhou. Agora me fico curioso, ó. Bia ficou em quinto e o SS em quarto. Pessoal, não fiquem tristes, é apenas uma brincadeira. Para que eu uso isso daqui? Para ter uma visão se vocês absorveram bastante coisa ou não do conteúdo, tá bom? Para eu poder melhorar continuamente. E fiquem à vontade também aí para me pontuar sobre a qualidade do material, se vocês gostaram ou não, tá bom? Fiquem à vontade aí. É isso aí, Carla. Valeu, Diego, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, né, Diego, você está à disposição, passou a ter os contatos, acompanha aí o Axis Agile Festival, tem bastante coisa, né, hoje, amanhã, então espero que vocês tenham gostado e se engajem aí nesse movimento, né? Não só Axis Agile, mas o próprio Diego falou da jornada colaborativa, um movimento aqui no Brasil muito bacana. Aliás, eles são parceiros, essas duas comunidades. Só por curiosidade, a gente lançou o primeiro livro em inglês de Business Agility da jornada colaborativa com o prefácio da Grace do Axis Agile. Então, legal. É uma união aí de comunidades também, beleza? Obrigadão aí pelo tempo de vocês. Para quem for emendar o feriado, um bom feriadão, senão um bom final de semana, né, Diego? Obrigado, gente. Me procurem no LinkedIn, caso precisem de algo, alguma informação. Estou vendo aqui o Marcos, aqui é lá do Texas, USA. Olha, que legal, hein? Ó, cheguei longe dessa vez, hein, pessoal? Muito legal. É isso aí, Marcos. Obrigado pela audiência. Pessoal, um grande abraço, ótimo feriado, saúde para todos vocês e para a família, tá bom? Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Ai, gente,